Bem, falamos bastante dela, então vamos conversar com ela. A senadora Simone Tebet, do MDB, está ao vivo conosco na nossa programação. Senadora, muito bem-vinda à CNN. Uma boa tarde. Boa tarde. Me permiti, em nome da Carol e da Marcela, cumprimentar todos aqueles que estão assistindo nesta tarde de sábado da CNN Brasil. É um prazer poder estar aqui neste momento conversando com todos vocês. Bem, senadora, ontem os trabalhos ganharam alguns nomes de destaque, entre eles o seu, já que, como vimos, foi depois de muita insistência durante horas ali na comissão que a senhora conseguiu, através de um questionamento, tirar o nome de Ricardo Barros ali do deputado, como vimos há pouco. Mas era um nome que já circulava, senadora, inclusive entre os parlamentares. O nome de Ricardo Barros naquele momento foi uma surpresa para a senhora? E um outro ponto, o nome dele implica de que forma nos trabalhos da CPI a partir de agora? Duas excelentes perguntas. Bom, primeiro que eu tinha uma expectativa que ao final da minha fala ele pudesse realmente declinar o nome, porque pela expressão corporal, por tudo, por todas as intervenções anteriores, é importante dizer que a CPI trabalha no coletivo, foi um trabalho de todos os parlamentares para chegarmos a esse final. A sensação que eu tinha é que ele queria realmente, mas estava um pouco temerário, com medo de, inclusive, de ir para o Conselho de Ética, com medo de não, por conta de não ter elementos probatórios, de citar o nome do parlamentar. Por conta de tudo isso, e não vamos esquecer que eu fiquei esse tempo todo praticamente na CPI, eu fui acompanhando os movimentos, alguns gestos foram decisivos, então, apesar de ser surpresa naquela hora, não seria surpresa se ao final da minha fala ele tivesse dito o nome do líder do governo, Ricardo Barros. Tanto é que eu pedi para o senador Randolph para poder sentar na frente para fazer as perguntas que eu queria estar mais próximo. Eu acho que o que foi decisivo, isso é importante dizer, é que depois da fala do senador Alessandro, precisava uma senadora intervir, porque o senador ele veio como um bom delegado que era, fazendo as inquirições muito firmes, então precisava ali uma senadora, portanto ali poderia, Simone, mas poderia ter sido Elisiane, poderia ter sido Leila, qualquer uma conseguiria extrair esse nome, a vir dizendo agora, olha, de forma a acolher o deputado, não tenha medo, né? Que Vossa Excelência possa colocar a alma de brasileiro num dever cívico de dizer a verdade ao país tudo o que está acontecendo. Então, quando eu disse para ele, naquele gesto como se fosse num gesto de uma mulher, né, de uma irmã, de uma mãe dizendo, não há problema, não vai ter problema com o Conselho de Ética, nenhum deputado vai ter coragem de ir contra a massa da população brasileira, a mídia também vai estar muito atenta a tudo. Eu acho que isso se somou e conseguimos, logo no início, extrair o nome que nós precisamos. Por que é importante? Que é a segunda pergunta que você me faz. Primeiro, que não é um cidadão comum, é um deputado federal que sabe das consequências de mentir. Segundo, não é qualquer deputado federal. Não foi um deputado da oposição, um deputado da Independente, foi um deputado bolsonarista que, ao falar, chorou. Tamanha relação que tem com o presidente da República, o respeito que tem e a decepção que parece ter, está muito clara na fisionomia do deputado com a não resposta, ou seja, com a falta de resposta que teve. E, por fim, por estarmos diante de um nome que é o líder do governo, do presidente Bolsonaro, aliado ao fato de já ter sido ministro da Saúde, consequentemente, agora é hora, obviamente, de se unir todas essas versões. É importante dizer que é um deputado federal que precisa ser ouvido, eu acredito que ele mesmo vai querer trazer os esclarecimentos e vai ser respeitado na comissão, obviamente por isso. As versões têm que se tornar fatos, contra fatos não há argumentos. A grande questão que fica nós podemos até não saber quem foi ou quem foram, mas está muito claro que a CPI entrou numa nova fase, que é a fase de confirmar que houve crime ou crimes no plural, que há um contrato fraudulento, superfaturado, que não poderia ter sido assinado
porque, na realidade, não havia lei ainda permitindo a assinatura desse contrato, porque a lei que permitia a contratação sem autorização da Anvisa e sem autorização, com autorização sanitária da Índia, ela ainda não havia sido promulgada. Então, por si só, não é versão, é fato. O contrato de R$ 1,6 bilhão não poderia sequer ter sido assinado. Agora, ainda nós estamos no campo das versões, a questão de imputar a alguém ou a alguns as responsabilidades e os possíveis crimes de peculato, de corrupção, de tráfico de influência, de organização criminosa. Isso ainda estamos no campo das versões. Nós dependeremos aí de mais, no mínimo, 15 dias de investigação, trazendo as pessoas certas e testemunhas, juntamente com documentos comprobatórios, para podermos chegar a um possível nome, sobrenome e CPF. Senadora, vamos continuar então nesse ponto, a partir dos dados que foram revelados ontem, como trabalhar para que de fato eles sejam ou não descartados como prova de que houve ali algum tipo de irregularidade no contrato para a compra da vacina Covaxin. A senhora defende uma cariação coletiva? Isso, foi o que eu mencionei para o senador, presidente Omar Aziz. Ele gostou da ideia, mas eu não sou membro da comissão. A comissão está muito bem presidida e muito bem encaminhada pelos senadores. Eu entro mais na fase de finalização, a minha área jurídica ali para colaborar. Sou uma mera colaboradora de todo o processo, porque eu quero, como todos os brasileiros, saber a verdade. Como eu sou uma senadora independente, eu só torço para a verdade, eu não torço para que se chegue. Eu lamento muito nós estarmos chegando a essa fase da CPI, É bem dito aquele popular de que a gente não sabe nunca como a CPI termina. E a gente também não sabe como essa vai terminar. Há uma primeira fase que já foi concluída, que é a questão que está mais do que provado da imunidade de rebanho e todas as consequências catastróficas de ter levado à morte milhares de irmãos brasileiros que poderiam ter suas vidas poupadas. E agora, no meio do processo, surge esse contrato fraudulento, e é importante dizer, na linha do que eu vi, que parece que foi o senador Randolfo que havia mencionado para o Chico, veja, eu não me lembro mais do tamanho do escândalo do Mensalão, e mesmo do Petrolão, mas eu sei que perto do processo de impeachment dos dois presidentes da República, esse processo é um processo infinitamente maior em valores e muito mais grave pelo que significa. Veja, nós do Congresso Nacional abrimos mão da responsabilidade fiscal, abrimos uma exceção à regra do limite de teto de gasto e tudo mais, para colocar um recurso bilionário na mão dos governos dos estados e do governo federal para a compra de vacinas, para podermos comprar imunizantes, kit intubação, leito, enfim, para não faltar dinheiro. Quando nós estamos vendo um contrato que tem, não dá tempo aqui, mas eu poderia elencar no mínimo, eu chegaria a pelo menos 10 irregularidades ou suspeitas de irregularidade nesse contrato, com valor muito acima do valor da média das vacinas já contratadas no Brasil, com o mesmo princípio ativo da Coronavac, tão xingada por muitos, mas é do mesmo princípio ativo, porque é o vírus inativo, o vírus morto. Então, nada justifica a contratação a assinatura desse contrato fora de todos os elementos, com esses valores, com uma empresa de fachada em Singapura e que vai ter muito a esclarecer. Então, sim, acho que é hora de ouvirmos aí o ministro Pazuello novamente, o Elcio, que foi citado, ele foi citado mais de uma vez como chefe. Quem pressionou esse servidor de carreira vai ter que ser ouvido, como essa Regina, um Tiago, que apareceu também no meio do processo. Esse tenente-coronel, acho que é Alex, que também foi mencionado, que ficava ligando nos finais de semana. Nós temos print, não é apenas a fala de um servidor concursado, que tem também fé pública, nós temos print. Essas pessoas agora têm, no mínimo, que dar satisfação à sociedade brasileira através da CPI. Então, assim, para ser muito justa com o que eu estou dizendo, até porque eu sou advogada e prezo muito pelo princípio da ampla defesa do contraditório, o que eu estou dizendo é que fatos estão muito claramente comprovados.
houve irregularidades, e não foram poucas, num escandaloso contrato bilionário, utilizando-se de um dinheiro que seria para compras de vacinas eficazes e no número suficiente. Nós ainda não temos, e essa fase precisa ser investigada com muita cautela, quem são as pessoas que estão envolvidas, por que fizeram isso. É o início de uma nova fase da CPI, e acho que eu confio muito, repito, no presidente Omar Aziz e todos os senadores que estarão, a partir da semana que vem, chamando para depor e juntando os documentos necessários para que esse mosaico, se eu pudesse numa imagem para facilitar para as pessoas entenderem, nós já temos praticamente todas as peças no quebra-cabeça e nós já temos a fotografia para ver o que nós precisamos montar, né, que é descobrir o que é o contrato e que são os fatos. Agora, juntar esse quebra-cabeça depende da oitiva de algumas autoridades que foram mencionadas ontem pelos irmãos Miranda. Senadora, há uma lista aqui de analistas, nossos âncoras também em outras capitais, com perguntas para a senhora. Por isso eu peço uma gentileza, sem ser indelicada, para que a gente consiga pautar aqui ao máximo os assuntos nessa nossa conversa, para que as respostas sejam um pouco mais sucintas. Assim a gente consegue explorar vários assuntos trazidos pelos nossos colegas que estão conosco nesse sábado. Inclusive, quem tem uma pergunta agora para a senhora é o Yuri Pita, nosso analista. Por favor, Yuri. Oi, Carol, obrigado. Boa tarde, senadora. Obrigado por estar conosco. Queria ouvi-la ainda nessa linha de caminhos que a CPI deve tomar e das autoridades mencionadas no depoimento. Tem uma questão, e aí explorar o seu conhecimento jurídico. O que a CPI pode fazer para tentar apurar uma eventual prevaricação, para usar o termo que o próprio presidente da CPI, Omar Aziz, utilizou, em relação a essa suspeita no presidente Jair Bolsonaro e como confrontar a versão dada pelo deputado Luiz Miranda com o próprio presidente Jair Bolsonaro? É por meio de uma oitiva, por meio de um depoimento por escrito, ou quais outros caminhos que a CPI pode ter para apurar especificamente quais foram as medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro ao ter conhecimento dos fatos narrados pelos irmãos Miranda? Bom, primeiro pedir desculpa, Yuri, para você, que eu achei que a entrevista estava terminando, que era apenas as duas, a bancada feminina fazendo as perguntas. Por isso que eu fui mais extensa. Mas agora, de forma objetiva, de trás para frente. Não há necessidade de acariação do presidente da República com os irmãos Miranda ou com o deputado federal. Porque, na realidade, o próprio governo já declarou, ele confessou, através do Onix, através de informação dada a 2 senadores da base governista, de que ele teve essa conversa com o deputado e pediu para que o ex-ministro Pazuello investigasse o ocorrido. Então, não vejo necessidade nenhuma em relação a isso. Esse fato já está por confissão, já está declarado. Quer dizer, o próprio presidente já com isso confirma que os irmãos Miranda não estão mentindo quando disseram que estiveram com o presidente da República e que falaram com o presidente da República sobre um possível esquema de corrupção acontecendo dentro do Ministério da Saúde. Agora, a primeira pergunta que você fez, aí cabe, antes de discutir prevaricação, cabe agora, numa acariação, nós tentarmos entender os fatos, ouvindo todos aqueles servidores e pessoas que foram apontadas pelos irmãos Miranda como aqueles que pressionaram na assinatura desse contrato. Só aí pode-se discutir prevaricação e, se houver, de quem aconteceu. Por isso, de uma única frase, a figura-chave para responder a sua pergunta é do ministro Pazuello. Quando ele for novamente à CPI, essa sua pergunta vai ficar esclarecida, porque é ele que vai ter que dizer para nós se realmente foi chamado pelo presidente da República, se investigou e se deu retorno ao chefe máximo da nação brasileira. Senadora, agora uma pergunta da nossa analista de política que está em Brasília, a Renata Agostini. Renata, boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, senadora. Agora a bancada feminina de novo aqui nesse revezamento. Senadora, mas eu vou aproveitar a pergunta que o meu colega Yuri Pita deixou, porque o grande ponto de ontem, né, a grande notícia que ficou depois daquela maratona foi justamente, enfim, a citação do nome do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. E essa citação, ela faz parte de uma versão colocada de um depoimento do deputado Luiz Miranda. Ele disse que ouviu, então, do presidente que estaria por trás, né, toda essa história no Ministério,
o deputado Ricardo Barros. Nesse ponto específico, a gente não chega no momento de guerra de versões, ele mesmo expressou essa preocupação, né, antes de falar que foi Ricardo Barros. Olha, e se o presidente negar que disse, como que eu fico? Nesse ponto, como a CPI pode caminhar? Não, perfeito, Renata. Você me permite complementar a pergunta do Yuri. Você tem razão. Em relação à materialidade, ou seja, do crime ocorrido, do contrato fraudulento e etc., isso não precisa cariação, isso não precisa, comprovação, porque o próprio governo confirmou, como eu te disse, de que havia solicitado ao ministro Pazuello investigação a respeito. Em relação ao envolvimento do nome do deputado, aí já é uma outra situação, mas eu acho que é um segundo passo a ser dado. É preciso agora, nesse momento, mas repito, eu não sou membro, acho que os senadores e o presidente Omar Aziz vão saber tocar essa questão. Agora é fundamental que a gente confirme esses fatos através de documentos e traga os depoimentos de todos aqueles que foram envolvidos no processo, ministro Pazuello, o Elcio como segundo nome citado, o tenente-coronel Alex, que é o chefe, o coordenador, o presidente da Precisa, o Medicamentos, que é o Francisco Maximiliano, a Regina, que é quem deu autorização junto com o Tiago, acredito que esse seja o nome, para que eles deem o depoimento e a partir daí se chegue a uma segunda ou terceira fase, eu não sei como você quiser, né? Que seria, se não conseguirmos através dessas pessoas conseguir chegar a uma certeza em relação à autoria, aí sim nós entramos na possibilidade de discutir a cariação em relação à autoria. Mas em relação à materialidade, eu vejo que com um pouquinho mais nós temos a comprovação de que havia algo de muito errado nesse contrato que, não, repito, não poderia ter sido assinado porque não havia lei. Havia uma medida provisória publicada antes que não incluía a autoridade sanitária da Índia. Em janeiro, o contrato foi assinado em fevereiro e a lei que incluía a Índia só foi promulgada em março por uma emenda do deputado, líder do governo, Ricardo Barros. Vamos ampliando aqui as vozes, senadora, chamando agora o Leandro Rezende, do Rio de Janeiro. Leandro, por favor. Obrigado, Carol, Marcela, boa tarde, senadora, obrigado por estar conversando com a gente aqui nesse sábado. Vou te fazer duas perguntas, se a senhora me permitir. A primeira, sobre o Francisco Maximiliano. Ontem a revista Veja revelou que o senador Flávio Bolsonaro participou de uma reunião com o Francisco Maximiliano no BNDES. Eu e a Renata Agostini confirmamos essa informação. O fato do Francisco ser dono da Precisa Medicamentos e ter uma relação com o filho do presidente Jair Bolsonaro é uma questão que merece também ser debruçada de alguma maneira pelos senadores na CPI. Em outro ponto também, então, são mais 6 semanas para o primeiro prazo da CPI se esgotar, até o dia 7 de agosto. Será necessária, né, a prorrogação dos trabalhos dessa comissão, senadora, na sua avaliação? Se você tivesse me perguntado, eu vou começar pela última também, se me permitir. Se você tivesse me perguntado a semana passada, eu poderia até dizer que nós, com mais talvez uma prorrogação de 30 dias, nós conseguiríamos fechar a primeira fase da CPI, tão importante quanto essa, de investigar a corrupção, que é a fase da comprovação da imunidade, da estratégia de imunidade de rebanho, e com isso, com todas essas ações equivocadas para estimular o contágio das pessoas e evitando campanha de publicidade, evitando estimular o uso de máscara, álcool gel, etc., para que todos pudessem rapidamente voltar ao mercado de trabalho. Mas como agora surgiu esse elemento novo, e CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina, novamente nós somos surpreendidos por algo muito maior, né, do que imaginávamos. Então, pode ser que haja necessidade de uma prorrogação maior do que os 30 dias iniciais que eu imaginava. De novo, isso vai depender de uma decisão colegiada da comissão da qual eu não faço parte, mas se me for perguntado, dependendo desses próximos 15 dias, eu estarei ali sugerindo, inclusive, uma possível prorrogação. Em relação à primeira pergunta que você me fez, vamos separar só um pouquinho a figura do senador Flávio de filho com o mandato que exerce. Né? De novo, como advogada, eu não posso fazer ilação antecipada. O parlamentar é natural que vá junto ao BNDES,
que é o grande banco público de fomento a investimentos no Brasil, capaz de alavancar investimentos com juros baixos, com prazo e tudo mais, para podermos gerar muitos empregos, é natural que possa estar fazendo gestão em relação à empresa A, B ou C. A surpresa, obviamente, você tem razão, é que essa empresa, por alguma razão, está no olho do furacão numa denúncia que acabou de chegar à CPI, que vai ser investigada. Eu só gostaria de lembrar que, embora nós tenhamos aqui o poder investigativo como Polícia Federal, como a Polícia Civil tem, há um fato determinado colocado nessa CPI. Nós não temos o poder de ampliar o escopo dessa CPI sem um aditivo de CPI, sem uma nova modificação no termo, ou mesmo uma nova CPI. Então, nós não temos capacidade de antecipadamente dizer se isso tem relação ou não com o fato determinado, consequentemente, seria a princípio objeto da CPI. No primeiro momento, me parece que não. No primeiro momento, me parece que isso é uma outra situação que, se tiver que ser investigada, teria que ser sujeita a uma nova comissão parlamentar de inquérito, a um novo requerimento, colhendo-se as assinaturas. Acho que está muito cedo para a gente avançar nessa questão. Ontem mesmo o senador teve o prazo para poder fazer a defesa naquele momento, ainda uma defesa muito preliminar, e vamos ver. De qualquer forma, acho que esses 15 dias serão decisivos, poderemos ter muitas surpresas vindo pela frente e um número muito grande de pessoas envolvidas que precisam urgentemente serem chamadas. O que eu estou vendo aí pelas redes sociais, mesmo pela mídia, né, foi um grande susto o que aconteceu ontem, no sentido de que não se esperava a citação de um nome tão ligado ao governo federal. Lembrando ainda que eu não me lembro, na história recente do país, de um deputado federal imputando a outro uma denúncia tão grave. Então, agora é hora de ouvirmos com toda serenidade possível, com todo o espaço que precisa ser dado, o líder do governo, que eu tenho a impressão que ele mesmo vai sugerir que seja convidado para fazer os esclarecimentos devidos. Perfeito. Senadora Simone Tebet, do MDB, muito obrigada pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde.